Capítulo 3. Atos dos Apóstolos Apócrifos. 3.1. Relatos não incluídos no livro de Atos do Novo Testamento. Os Atos dos Apóstolos Apócrifos revelam histórias fascinantes e muitas vezes desconhecidas sobre os eventos que ocorreram após a ressurreição de Jesus, oferecendo detalhes além dos encontrados nos Atos canônicos do Novo Testamento. Esses relatos não incluídos no livro de Atos tradicional fornecem detalhes adicionais sobre as atividades dos apóstolos, os milagres realizados e os desafios enfrentados pela igreja primitiva. Um exemplo notável é o Atos de Pedro, que narra as viagens missionárias e os milagres realizados pelo apóstolo Pedro em diferentes regiões. Este texto apócrifo destaca a coragem e a fé inabalável de Pedro, bem como sua capacidade de realizar prodígios em nome de Jesus Cristo. Por exemplo, ele descreve um episódio onde Pedro ressuscita um peixe morto, demonstrando seu poder espiritual. Outro relato significativo é o Atos de Paulo e Tecla, que se concentra nas atividades missionárias do apóstolo Paulo e na história da jovem Tecla, que se torna uma seguidora dedicada do cristianismo. Este texto apócrifo enfatiza a importância da evangelização e da perseverança diante da perseguição religiosa, mostrando como Tecla sobrevive a diversas tentativas de execução devido à sua fé inabalável. Além disso, os Atos dos Apóstolos Apócrifos também apresentam narrativas sobre outros discípulos de Jesus, como João, Tiago e Bartolomeu, ampliando assim nosso conhecimento sobre o trabalho missionário realizado pelos primeiros seguidores do cristianismo. Ao explorar esses relatos não incluídos no livro de Atos do Novo Testamento, somos convidados a considerar as múltiplas perspectivas e tradições que existiam nas comunidades cristãs antigas. Esses textos desafiam nossa compreensão convencional dos eventos pós-ressurreição e nos levam a refletir sobre a diversidade de experiências vividas pelos primeiros cristãos à medida que difundiam a mensagem do Evangelho. 3.2 Visões diferentes sobre as atividades dos apóstolos. As visões divergentes sobre as atividades dos apóstolos nos Atos dos Apóstolos Apócrifos oferecem uma perspectiva única e multifacetada das experiências e feitos desses seguidores de Jesus. Enquanto os relatos canônicos do Novo Testamento se concentram em eventos específicos, os textos apócrifos ampliam o escopo, revelando nuances e detalhes adicionais que enriquecem nossa compreensão. Por exemplo, alguns textos apócrifos podem retratar os apóstolos como figuras mais humanas, sujeitas a dúvidas, medos e conflitos internos. Essa abordagem contrasta com a imagem idealizada muitas vezes presente nos relatos tradicionais, mostrando um lado mais vulnerável e humano dos discípulos de Jesus. No Atos de Tomé, o apóstolo Tomé é mostrado lutando com suas dúvidas e receios, humanizando-o e tornando sua história mais acessível ao leitor moderno. Além disso, as atividades missionárias dos apóstolos são frequentemente apresentadas de maneira mais expansiva nos Atos apócrifos, destacando viagens para regiões distantes e interações com culturas diversas. Essas narrativas fornecem insights sobre a diversidade geográfica e cultural do trabalho evangelístico realizado pelos primeiros cristãos. Por exemplo, o Atos de André descreve a viagem de André até a região dos Citas, um território além do alcance dos relatos canônicos. Outro aspecto interessante é a ênfase dada aos desafios enfrentados pelos apóstolos em sua missão de difundir o Evangelho. Os textos apócrifos muitas vezes descrevem perseguições intensas, confrontações com autoridades religiosas e obstáculos sobrenaturais que testam a fé e a determinação dos discípulos de Jesus. No Atos de João, o apóstolo enfrenta uma série de confrontos com as autoridades locais que tentam impedi-lo de pregar. Ao explorar essas visões diferentes sobre as atividades dos apóstolos nos Atos apócrifos, somos convidados a refletir sobre a complexidade e riqueza das experiências vividas pelos primeiros seguidores do cristianismo. Esses relatos desafiam nossas concepções preconcebidas e nos levam a considerar as múltiplas facetas da jornada apostólica além do que é tradicionalmente conhecido. 3.3 Influência dos Atos apócrifos na compreensão do cristianismo primitivo. A influência dos Atos apócrifos na compreensão do cristianismo primitivo é significativa, pois esses textos oferecem uma perspectiva mais ampla e diversificada das experiências dos primeiros seguidores de Jesus, enquanto os relatos canônicos fornecem uma visão mais padronizada e idealizada. Os Atos apócrifos apresentam nuances e detalhes que enriquecem nossa compreensão da fé cristã nas suas origens. Um aspecto importante é a humanização dos apóstolos encontrada nos textos apócrifos.
ao retratar esses discípulos como indivíduos sujeitos a dúvidas, medos e conflitos internos. Os Atos Apócrifos nos aproximam de uma imagem mais realista e complexa dessas figuras-chave do cristianismo primitivo. Essa abordagem desmistifica a perfeição muitas vezes associada aos apóstolos nos relatos tradicionais, permitindo-nos identificar-nos com suas lutas e desafios. Além disso, os Atos Apócrifos expandem o escopo geográfico das atividades missionárias dos apóstolos, destacando viagens para regiões distantes e interações com culturas diversas. Essas narrativas revelam a natureza global e inclusiva da mensagem cristã desde seus primórdios, mostrando como os discípulos de Jesus buscaram difundir o Evangelho em contextos variados e desafiadores. Outro ponto relevante é a ênfase nos desafios enfrentados pelos apóstolos em sua missão evangelizadora. Os textos apócrifos frequentemente descrevem perseguições intensas, confrontações com autoridades religiosas hostis e obstáculos sobrenaturais que testam a fé dos discípulos. Essas narrativas ressaltam a coragem e a resiliência necessárias para propagar a mensagem cristã em um contexto adverso. No Atos de Felipe, o apóstolo Felipe é confrontado por sacerdotes pagãos que tentam frustrar sua missão. Ao considerar a influência dos Atos Apócrifos na compreensão do cristianismo primitivo, somos convidados a explorar uma gama mais ampla de experiências e perspectivas que enriquecem nossa visão sobre os primórdios da fé cristã. Esses textos complementares oferecem insights valiosos que ampliam nosso entendimento da diversidade e complexidade do movimento apostólico nos primeiros séculos da era cristã. Se você gostou deste capítulo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar suas partes favoritas ou teorias, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Obrigada!